Tem listas que a gente monta com a cabeça. E tem listas que a gente monta com o coração. Antes do universo compartilhado e dos trailers quebrando a internet, os heróis chegavam quase como lendas solitárias. E isso tinha um charme impossível de copiar. Era um tempo em que uma capa, um símbolo no peito ou uma música já bastavam para fazer a imaginação explodir. Essa é uma simples contagem regressiva. É um reencontro com a época em que o cinema parecia maior, mais barulhento, mais marcante e, de algum jeito, mais próximo da nossa própria vida. Quem viveu os anos 80 e 90 sabe do que eu estou falando. A escolha do filme passava pela capa da locadora, pela chamada da televisão, pela dica de um amigo, por uma fita emprestada ou por aquele sábado em que a família inteira parava tudo para ver uma história do começo ao fim. E quando um filme marcava, ele não acabava nos créditos. Ele continuava nas conversas, nas brincadeiras, nos cartazes improvisados no quarto, nas músicas assobiadas e nas frases repetidas por semanas. É por isso que esse ranking aqui tem um peso diferente. Não estamos falando apenas dos melhores, tecnicamente, mas daqueles que deixaram cicatriz afetiva, aqueles que ajudaram a definir o gosto de uma geração, que voltam à memória com uma força quase física e que ainda hoje conseguem provocar arrepio, riso, medo ou vontade de rever tudo de novo. 5 graus lugar, O Fantasma 1996. Cult, estiloso e cheio de aventura pulp. Não foi o maior sucesso, mas ficou no coração de quem gostava de heróis clássicos. Quando a gente revisita esse filme hoje, percebe uma coisa importante. Ele não depende apenas da nostalgia para funcionar. Ele continua vivo porque carrega atmosfera, personagem, trilha, cenas fortes e uma identidade que falta em muito filme moderno. E isso explica por que ele segue sendo lembrado, comentado e recomendado como se o tempo não tivesse conseguido apagá-lo. 4º lugar, Blood, o Caçador de Vampiros, 1998. Escuro, moderno e cheio de atitude. Mostrou que filme de herói também podia ser cool, violento e adulto. Quando a gente revisita esse filme hoje, percebe uma coisa importante. Ele não depende apenas da nostalgia para funcionar. Ele continua vivo porque carrega a atmosfera, personagem, trilha, cenas fortes e uma identidade que falta em muito filme moderno. E isso explica por que ele segue sendo lembrado, comentado e recomendado como se o tempo não tivesse conseguido apagá-lo. 3 graus lugar, Superman 2, 1980. Ainda carregava aquela sensação de maravilha pura. Ver Superman voando continuava parecendo um pequeno milagre. Quando a gente revisita esse filme hoje, percebe uma coisa importante. Ele não depende apenas da nostalgia para funcionar. Ele continua vivo porque carrega atmosfera, personagem, trilha, cenas fortes e uma identidade que falta em muito filme moderno. E isso explica por que ele segue sendo lembrado, comentado e recomendado como se o tempo não tivesse conseguido apagá-lo. 2º lugar, Batman Ju, Retorno 1992. Gótico, estranho e fascinante. Era cinema de herói com personalidade, assinatura visual e coragem para ser diferente. Quando a gente revisita esse filme hoje, percebe uma coisa importante. Ele não depende apenas da nostalgia para funcionar. Ele continua vivo, porque carrega atmosfera, personagem, trilha, cenas fortes e uma identidade que falta em muito filme moderno. E isso explica por que ele segue sendo lembrado, comentado e recomendado como se o tempo não tivesse conseguido apagá-lo. 1 graus lugar, Batman 1989. O filme que mudou o jogo, transformou o herói em evento pop, escureceu gênero e deixou uma marca estética que atravessou décadas. Quando a gente revisita esse filme hoje, percebe uma coisa importante. Ele não depende apenas da nostalgia para funcionar. Ele continua vivo porque carrega a atmosfera, personagem, trilha, cenas fortes e uma identidade que falta em muito filme moderno. E isso explica por que ele segue sendo lembrado, comentado e recomendado como se o tempo não tivesse conseguido apagá-lo. Mas talvez o ponto mais bonito dessas listas seja perceber que cada filme também representa uma fase da nossa própria vida. Alguns lembram infância, outros lembram adolescência, outros devolvem o clima da sala. A voz de alguém da família comentando uma cena,
ou a sensação de estar vivendo uma época em que tudo parecia novo. O cinema era grande, claro, mas a nossa imaginação também era. E quando a gente fala desses clássicos hoje, no fundo está falando de permanência daquilo que o tempo não consegue levar embora. Porque tecnologia muda, formato muda, plataforma muda. Mas a emoção de encontrar um filme que te atravessa continua sendo a mesma. É isso que transforma um título em memória e uma memória em legado. Então me conta nos comentários, qual desses filmes você colocaria no seu primeiro lugar? E qual ficou de fora da lista, mas mora no seu coração? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que viveu essa época com você. Porque quando a nostalgia é verdadeira, ela o prende a gente no passado. Ela lembra quem nós fomos. E por isso, ajuda a explicar quem nós ainda somos.